Depois de um dia inteiro, né, de conversa, né, das apresentações, a capacitação, falando o dia todo sobre produção, agora chegou a hora Quem já conhece o laboratório, né, a gente tem alguns componentes novos que a gente vai estar podendo falar, que são já ações que estão sendo tomadas visando a melhoria da qualidade da água que está sendo utilizada nas etapas de produção aqui do laboratório. Então, para quem já conhece o laboratório, tem coisa nova para poder ver. E para quem não conhece, vai estar tendo a oportunidade de ver na prática, né, um laboratório, né, que ele tem, né, toda uma especificação, salas, né, para poder atender todas as etapas da produção, né, desde manutenção de reprodutores, né, indução à desova, a larvicultura, né, o assentamento. Então, a gente vai estar tendo a oportunidade de estar vendo todas essas etapas. Então, nosso caminho aqui vai ser o seguinte: primeiro a gente vai dar uma olhadinha numa sala aqui, que é uma sala de apoio. Essa sala a gente não consegue ver, depois a gente vai estar indo no segundo andar. Lá em cima a gente vai poder ver as salas. O que acontece? Tem um corredor, e esse corredor a gente consegue visualizar as salas sem precisar entrar no local da produção, né? Que ali a gente tem algum cuidado com limpeza e tudo isso, então a gente acaba entrando, a gente pode estar atrapalhando. No horário o pessoal não está mais trabalhando, mas normalmente as visitas são durante o horário que o pessoal está na produção, então a gente evita de estar entrando, tá? Depois, quando a gente retornar, a gente vai passar aqui por trás e a gente vai até lá na sala de manejo, que vai ser onde a gente vai estar fazendo as atividades, né, de amanhã, tá? Então a gente já vai fazer um reconhecimento do local, já deixar pré-combinado a forma como a gente vai estar trabalhando e depois a gente finaliza. Toda microalga, ela se inicia aqui nessa sala, tá? A gente tem um sistema de captação e filtragem de água do mar. Então essa água ela é bombeada, ela passa por uma série de filtragem mecânica e depois por um processo de esterilização para poder usar. Então nessa sala, o Renato, que é o responsável, ele prepara os meios, né? Então o que tem aqui? Né? Tem uma autoclave para poder esterilizar a água. Tem microscópio para poder ver as amostras de microalga quando ele vai fazer a repicagem, né? Tem estufa, geladeira, né? Tem uma capela e aqui ele mantém a parte de nutrientes. Então, toda vez que ele vai começar um cultivo, seja ele, né, cultivos pequenos, né, nas vidrarias menores, né, até nos cultivos maiores, ele vai estar preparando toda essa questão dos nutrientes aqui. Então, aqui ele já tem os meios, né? Ele vai bombear a água, vai separar os nutrientes, vai preparar a vidraria toda esterilizada, vai pegar uma água que já passou por todo um processo de filtragem, já foi esterilizada, né, com cloro, com ozônio, com UV, para poder estar utilizando essa microalga, estar fazendo essa repicagem da melhor qualidade possível. Porque a microalga, quando a gente vai estar oferecendo, ela tem que estar limpa, né? Porque aquilo ali, se ela não for feita com uma água de qualidade, ela vai ser uma fonte de contaminação. Então, se você levar contaminação para dentro dos tanques de larvicultura, de assentamento, a microalga pode ser um caminho. Então, tem que ter todo esse cuidado para poder você ter uma boa desova, uma boa larvicultura, né? Então, esse cuidado com a microalga ele é fundamental, tá? Então, é mais mesmo para mostrar aqui o que tem de equipamentos, né? Vidraria uma bancada grande, tem um destilador também. Então, é tudo que é utilizado nesse preparo, na repicagem, para poder estar produzindo as microalgas. Lá em cima, a gente vai conseguir visualizar a sala de microalga, que tem algumas características importantes que ela tem que ter, que a gente vai estar conversando, a sala de larvicultura e a sala de assentamento, tá? Aí, se alguém quiser fazer uma pergunta sobre essa etapa aqui de produção, já aproveita o embalo. Era sobre a filtragem, água que vem do mar, por exemplo, das microalgas, que você falou, quando ela vem do mar, ela vem, acredito, mais suja, bastante. Sim. Assim, você falou de UV, do ozônio. Isso. E mais de algum outro componente. Isso, atualmente, né, a filtragem do laboratório, inicialmente a filtragem mecânica, ela passa por uns filtros de areia que ainda existem aqui no laboratório. Depois ela passa por uma decantação e filtragem em filtros bolsas, tá? Então a gente tem as bags, né, de 5 e 10 micras. Conforme essa água vai passando, ela vai filtrando e também vai decantando.
Depois ela é bombeada para o segundo andar. No segundo andar ela tem tanques de pré-armazenamento, né? Tem 2 tanques de 2.000 litros. Depois essa água, ela vai passar pelos filtros Cunos. Esses filtros Cunos, eles têm cartuchos, são cartuchos. Então a gente tem 5, 3 e uma micra absoluta. Depois que passa pelo filtro de cartucho, uma micra, vai passar por uma bateria de lâmpadas ultravioleta. Tá? Isso estimula a microalga. Nesse caso, né? O objetivo é esterilizar, é matar tudo que é tipo de micro-organismo que tiver na água, deixar a água pura. Tá? Porque quando a gente puxar, vão vir muitos micro-organismos, bactéria, vírus, víbrio, o que tem na água vai vir junto. E o que vai, durante essa filtragem, dependendo do tamanho, isso já vai ficando pelo caminho. E essa etapa final de esterilização é para zerar a água. Depois que passa por isso tudo, a gente tem um sistema complementar que tem ozônio. E para a microalga, toda a água é filtrada, é clorada. Tá? Então ela tem um protocolo de você clorar, deixar pelo menos 24 horas, depois você neutraliza essa água com tiosulfato para você poder estar preparando os meios de cultivos. Toda a água do laboratório para microalga é clorada. Tem que passar por esse processo. Isso aí. Para a larvicultura, ela não é clorada, ela passa pelas outras etapas porque são volumes de água maiores. São tanques de 6.000 litros. Depois o assentamento são tanques de 500 litros, às vezes 30, às vezes 40 tanques. Então essa é um volume de água muito grande para você clorar e neutralizar. Então vai ser realmente a parte da esterilização pelos sistemas de lâmpada ultravioleta. Tá? É uma lâmpada forte, ela fica dentro de um tubo. Né? A gente chama de UV de curta, ela fica dentro de um tubo a lâmpada, a água passa por ali, a água passa e essa lâmpada ela reflete para todos os lados ali dentro e aí ela esteriliza, ela mata. Tem que ter alguns cuidados, a gente não pode olhar assim, se for com ela acesa, entendeu? Então é para esterilizar mesmo, tá? Então vamos subir aqui no corredor que a gente vai conseguir visualizar as salas lá. Ela está com a luz acesa, é a sala de microalga, tá? Então depois que o Renato faz o preparo dos meios de cultivos lá na sala de apoio, ele traz esses cultivos para cá. Então o que é? Nada mais é do que uma garrafa com água do mar e alguns nutrientes. As microalgas elas precisam desses nutrientes para poder crescer, vamos dizer assim, como se fossem plantinhas pequenininhas que naturalmente tem no mar. Aqui dentro do laboratório, como essa água ela é totalmente filtrada, ela vem sem essas microalgas. Então a gente precisa produzir essas microalgas para poder estar alimentando as vieiras. Porque as vieiras elas são filtradores, né? E se alimentam filtrando a água do mar e absorvendo ali as microalgas. Então a gente tem algumas espécies e para cada dia do cultivo, a gente já tem uma espécie de microalga específica que tem que dar, uma dieta balanceada. Né? Cada dia, aqui na tecnologia que é desenvolvida aqui no laboratório, são 30 dias que elas passam dentro do laboratório. E aí cada dia tem uma espécie específica. Às vezes você vai começar, pode dar 3 espécies, né? Depois conforme ela vai crescendo, você vai introduzindo outras espécies. Conforme a larvinha da vieira vai crescendo, você pode oferecer umas microalgas um pouco maiores, né, que tem ali dentro da qualidade nutricional dela algumas características diferentes que elas vão precisar para poder formar a concha delas. Né? Então, para cada dia, vai ter ali já aquela dieta já certinha de qual microalga você tem que estar oferecendo para poder a larva crescer e completar as metamorfoses, os desenvolvimentos delas. Tá? A gente tem 2 grupos, tem as flageladas e as diatomáceas. As flageladas são menores, então a gente usa ela no começo, as diatomáceas são um pouco maiores, conforme elas vão crescendo. As diatomáceas levam também um silicato dentro do meio de cultivo, que elas vão estar utilizando aquilo ali também para fazer a formação da concha. É importante, como se fosse um cálcio no mar para poder formar a concha. Tá? Então aqui, ó, aí o que tem de importante na sala? Assim, aqui a luz 24 horas para elas poderem estar fazendo fotossíntese e crescendo. Né? A temperatura da sala também é controlada, em torno de 20 graus. Não é bom ter temperatura mais alta porque favorece a contaminação, o desenvolvimento de outros micro-organismos que não são interessantes. E a aeração, tá? E importante, essa aeração são sopradores, né, como se fossem ventiladores grandes que mandam ar para o laboratório inteiro. Para a microalga, esse ar ele não pode ser um ar quente. Então, assim, a sala onde o ar vai ser puxado para ser lançado dentro dos tanques de microalga tem que ser um ar gelado.
Então a gente puxa com filtro também para não levar impureza para dentro das garrafas, dos cultivos. Então aqui no laboratório o que a gente usa? A gente usa a vidraria, né? São os intermédios menores, e o nosso maior cultivo são as garrafas de 20 litros. Tá? Em outros lugares, ou em outras, dependendo outras espécies, você pode usar tanques maiores, né? Tanques até piscinas, tanques de 2.000, 3.000 litros de microalga para ter um volume maior. Aqui, para o tamanho do laboratório, a demanda das desovas, a capacidade, os tanques as garrafas de 20 litros, elas atendem, né, para poder estar conseguindo manter durante todas as etapas aqui no laboratório. Tá? Então, sobre a questão das microalgas, é basicamente isso. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer também. Renan, quais são os alvos que tem utilizado na rotina? Então, aí a gente tem assim, normalmente as flageladas, a Pavlova, a Nano e isocrises, né? E os ketóceros, né, das diatomáceas. Aí usa ketóceros gracilis, Miller e calcitras. Né? Basicamente são essas as espécies. Cada uma pode ter, assim, não sei, né? Pode ter um certo... Cada microalga dessa que você falou tem uma particularidade pro bem... Isso, nutricional, né? Cada um, que aí de acordo com o dia de vida dela, você tem que dar uma, tem que dar outra. Às vezes a larva é pequena, não consegue, a larva da vieira é pequena, não consegue filtrar outra microalga porque é maior, né? E durante o cultivo tem um protocolo, né? O ideal é começar com essa, mas isso aí varia. Se no meio da desova uma microalga não estiver tão boa, você vai escolher o que está melhor e vai tentando balancear. Tá? O maior volume que tem é 20 litros? 20 litros. Não passa para... Não passa. E normalmente, por exemplo, aqui a gente, na larvicultura, hoje estamos com 2 tanques de 6.000 litros. Daí a gente vai estar fazendo uma mistura, né, das microalgas, e aí deve ir ali em torno de 20 litros por tanque por dia. E quando passa para o assentamento, normalmente vai estar usando de 2 a 3 litros por tanque diariamente. Litros. 2 por tanque de 500 litros. Tá? Aqui tem quantos litros? Ali tem 6.000. A gente consegue ver a sala de larvicultura e a sala de assentamento. Então, para a gente poder estar fazendo a desova, costuma ter um banco de matrizes no mar. Na verdade, a gente precisa ter um banco de matrizes no mar. Né? Daí, quando a gente quer fazer a desova, a gente vai, faz uma seleção na própria fazenda, que é o quê? Visualizar a gônada das vieiras, que, no caso, é um animal hermafrodita. Ele tem ali uma gônada dividida, uma parte feminina, que é uma parte laranja, uma parte masculina, que é a parte branca. Então a gente faz uma inspeção visual. A gente pega a vieira, estimula ela, né? Ela tem as 2 válvulas, né? Se você estimular, fizer uma cosquinha entre elas, ela abre. Aí a ostra não, a ostra fica fechadona. A vieira ela abre. Então você consegue travar ali e visualmente você consegue ver. Se a gônada dela, né, que no caso é a ova, estiver bem inchada, uma coloração bem forte, é sinal de que ela está cheia de gametas ali, e aí elas estão boas para poder trazer para o laboratório. Não adianta se ela aqui, de acordo com a nossa tecnologia, se ela estiver fraca, a gente chama, se ela estiver desovada, não adianta trazer, que a gente vai gastar uma sala inteira de microalga e elas não vão maturar. Então a gente prefere deixar que elas façam ocorra essa maturação de forma natural nas fazendas marinhas, e só vai trazer o que já está com um estágio avançado de maturação. Daí a gente consegue manter e melhorar um pouco, né, essa maturação com as microalgas aqui do laboratório. Né? E aí daí é feito o estímulo para poder desovar. Então aqui no caso a gente utiliza alguns mecanismos para poder causar um estresse no animal e forçar que eles desovem de forma natural, não tem nenhuma indução hormonal. Tá? Então é só, por exemplo, limpeza de concha, exposição à água que passa por lâmpada ultravioleta e um aumento da temperatura que a gente chama de choque térmico, que normalmente isso já é o suficiente.
Tem uma estratégia também que é você pegar uma gônada de um ou outro animal que esteja maduro e você macerar ele na água. Que aí eles vão filtrar aquilo ali, vão através dos órgãos sensoriais, vão estar sentindo que tem gameta na água. Isso aí é um estalo para eles poderem começar a desovar também. Tá? Então isso é feito em último caso. Porque você iria sacrificar um pra... Isso. Normalmente, a gente deixa alguns animais em tamanho comercial para poder fazer isso, para não precisar estar sacrificando um reprodutor. Né? Então você consegue pegar um animal com tamanho comercial, que tem uma gônada menor, você consegue fazer essa maceração para poder disponibilizar esses gametas na água ali. Normalmente em torno de 20 indivíduos, pelo menos, para poder estar fazendo uma desova de acordo com a nossa capacidade. Tá? Qual que é a capacidade, mais ou menos, de 20 indivíduos? Desovando bem mesmo, todos eles, a gente consegue encher pelo menos os 3 tanques aqui de larvicultura, uma média de 150 milhões de larvas. Que aí, isso aí, se você tiver uma larvicultura boa, um assentamento bom, dá para tirar mais de 3 milhões de sementes fácil. Fácil não, difícil pra caramba fazer isso, na verdade. Mas... Oi? Isso, aí tem, assim, a questão da doação, ela está incluída dentro dos projetos. Quando os projetos ele tem essas metas disponibilizadas, essas sementes elas são doadas para os maricultores. Tá? Uma parte delas vai para doação, uma parte delas vai para fazer o repovoamento marinho, para conservar a espécie. Aí, dependendo, elas podem ser comercializadas também, né, para um maricultor que já está estabelecido, por exemplo. Tá. Então, aí, feito esse estímulo, feita essa desova, os gametas são separados, né? Você consegue ver quando ela começa a desovar, então se separa o gameta feminino do masculino, depois você mistura. Vai botar uma média aí de 5 a 6 gametas masculinos para cada gameta feminino. Assim, quando você pega a primeira, né, você vê que é o gameta masculino e a parte branca está mais... Então, na verdade, quando a gente estimula, a gente nunca sabe ao certo se ela vai iniciar desovando como macho ou se ela vai iniciar desovando como fêmea. O que acontece é que ela nunca desova os dois ao mesmo tempo, porque senão ela poderia se autofecundar. Normalmente, começa a sair gameta masculino primeiro, tá? Vou te dizer, aqui em 90% dos casos começa a sair gameta masculino primeiro. Então, a gente fica de olho o tempo todo, água ali, porque quando desova uma fêmea, a gente logo tem que tirar e colocar no balde, que aí depois as outras desovas vão ser separadas dentro do balde e não mais no tanque em conjunto, onde a gente coloca ali esses 20 indivíduos para poder estar estimulando. Então a gente separa todos os gametas, todos os indivíduos que vão desovando como fêmea, vão separando para poder desovar separado nos baldes, e os gametas masculinos a gente costuma juntar, fazer uma mistura, para depois usar essa mistura para poder fazer a fecundação. Normalmente é dessa forma que é feito. Tá? E aí, feito isso, a gente faz a fecundação nos baldes e depois inicia a fase de larvicultura, que são feitas nos tanques de 6.000 litros, estático, ou seja, não tem nenhuma circulação de água, mas é feita uma troca de água de 100% todos os dias. Então, todo dia, aqui a gente tem, hoje a gente está com 2 tanques de larvicultura, então amanhã, de manhã, esses tanques vão descer toda essa água, as larvas elas ficam retidas em peneiras com uma malha bem pequenininha, começa com malha de 48 micras, depois passa para 60 micras, aí tem 120, é uma tela bem fininha, praticamente se você olhar você não vê que ela tem, né? E aí conforme a larva vai crescendo a gente vai aumentando essa malha. Mesma coisa do que é feito com a semente, né? Com a vieira, só que aqui ainda é bem pequeno. E aí aqui elas passam 15 dias, todo dia, troca de água 100% e alimentação. Então, essas larvas elas ficam retidas nas peneiras enquanto está descendo a água, e aí elas são limpas, porque se tiver alguma contaminação menor, ela é eliminada pelas peneiras. Elas passam e aí só fica a larvinha retida ali na peneira. Depois ela é armazenada nos baldes e volta para o tanque já com uma água nova, com aeração, e vem com uma microalga ali também produzida para poder já, né, na quantidade, na qualidade adequada para poder colocar nos tanques
Então, vai fazendo isso durante 15 dias. Aí, o que vai acontecer? Nessa fase, elas vão começar a sofrer algumas metamorfoses e elas vão mudando de comportamento. Ela passa a ter uma necessidade de um substrato para ela se fixar. Aqui, ela ainda tem uma natação, né? Elas ficam ali na coluna d'água, com a aeração, elas ficam ali nadando, vamos dizer assim. Tá? Daí, quando elas começam a sofrer essas metamorfoses, elas vão desenvolvendo um pequeno pezinho, que a gente chama, e aí aquilo ali ela vai usar para se fixar. É como se fosse uma cola, uma proteínazinha ali que ela produz, e aí ela tem que ter um substrato. Aí é a hora de começar a transferir para os tanques de 500 litros. Né? Daí, nos tanques de 500 litros, a gente coloca um substrato. No caso aqui, a gente coloca 20 peças de substrato, que é uma malha né, chamada de netlon. Né? E aí essa malha ela vai criar ali uma superfície, né, de contato, um substrato para que essas larvas possam se fixar. Daí aqui nesses tanques elas vão permanecer por mais 15 dias. A mesma coisa, todo dia, troca de água, né, diária e alimentação. Né? Passar desses 15 dias elas vão estar fixadas e aí a gente consegue colocar esses netlons, esses coletores, né, que também são chamados, dentro de umas bolsas verdes, que são bolsas coletores furadinhas, e aí a gente faz a transferência para as fazendas marinhas. Tá? E aí existem diferentes protocolos, né? Outros laboratórios deixam algumas larvas aqui, né? Pós-larva, ela vai sofrendo mudança de nome. A larva, depois vira pós-larva, depois vira pré-semente, depois vira semente. Então, assim, alguns laboratórios deixam até 50 dias, e aí já consegue mandar essa semente, essa larva, né? Pós-larva, um pouquinho maior já para a fazenda marinha. No nosso caso, a gente manda ela com um tamanho médio aí entre meio milímetro, né? Talvez até menos, um pouco menos. Então é bem pequenininha e ele completa esse crescimento nas fazendas marinhas. E aí ela vai ficar nos coletores, nas fazendas, normalmente 20 dias, entre 20 e 30 dias aqui. Uma aclimatação assim para se adaptando à água. É que, na realidade, assim, a gente acredita que no mar ela tem uma disponibilidade de alimento maior, então ela consegue estar filtrando ali 24 horas e aí ela tem um crescimento maior, uma sobrevivência melhor, de acordo com a tecnologia. Alguns estudos já demonstram diferente, tem estudos que demonstram que ficando mais tempo e indo maior já tem uma sobrevivência um pouco melhor. Maior. Sim. Então, existem outros laboratórios que adotam um tempo de assentamento diferente. O animal já assentou, porém consegue manter um período maior dentro do laboratório para poder crescer. Mas aí vai depender do sistema que o laboratório tem, da quantidade de funcionários, disponibilidade de trabalhar final de semana, feriado, né? Enfim, aí tem uma série de outros fatores que vão estar influenciando também, não só na questão ali do crescimento, mas na logística, né? Que a logística lá influencia muito também. Né? E aí isso é transferido, isso vai para o mar, vai ficar entre 15 e 20 dias, até 30, dependendo da condição do local. Né? Porque se você está num lugar que tem muito sedimento, essa bolsa ela tem uma malha muito pequenininha, então aquilo ali pode estar fechando, não tendo circulação de água, aí pode causar mortalidade, falta de alimento. Né, por exemplo. E aí, no caso, nessa etapa, a gente está com duas desovas. Uma está aqui na fase de larvicultura e a outra já foi enviada para o mar, né, já está completando mais ou menos 20 dias que está no mar e amanhã justamente esse manejo, que a gente chama de primeiro manejo, onde a gente faz a contagem da produção ou o destacamento, que você vai estar... O trabalho que você teve para fazer ela assentar, ela fixar, agora você vai ter o trabalho inverso, que é o trabalho de soltar ela desse substrato. Para quê? Para poder passar ela para as lanternas. E aí, né, começar aquele cultivo de lanterna. Primeira lanterninha baby vai ficar 20 dias, a outra fica 30, aí depois peneira, separa por tamanho, vai baixando densidade até ela atingir o tamanho comercial. Tá?
Então, assim, aqui dentro do laboratório, basicamente, essas etapas. Produção de microalga, qualidade, desova, larvicultura 15 dias, assentamento mais 15 dias, 30 dias total, envio para o mar, depois começa destacamento e os manejos, né? Vamos lá, galera, vamos perguntar, que tá todo mundo só parado aí olhando para mim. Está fazendo maturação aqui não, né? Não. Pega o reprodutor, já matura Isso. e vai para desova. Isso, aí a gente até mantém, Simone, às vezes, para fazer uma maturação final, vamos dizer assim, mas a gente só vai trazer se ele já tiver com estágio bem avançado, tá? Bem, Afinal, tu está deixando quanto tempo? para maturar, aqui antes de fazer a desova, no máximo 15 dias, tá? Não mais do que isso. A não ser quando tem uma quantidade muito boa, aí a gente já deixa para mais de uma desova, aí a gente consegue manter, tá? Fez essa desova, por exemplo, aí já deixa mais um grupo, às vezes para 2 ou 3 desovas já selecionados, já separados, para depois que mandou uma para o mar já poder ter outro lote para poder fazer outra. Então a gente consegue manter. Tá. E os picos reprodutivos, como é que são aqui? Período? Os picos reprodutivos que tu tem observado animais maturos. Então, a gente consegue, a partir de fevereiro, a gente já consegue selecionar animais maduros, dependendo do lugar, tá? Dependendo do lugar aqui da Ilha Grande. Então, esse ano, por exemplo, a gente já fizemos uma seleção, a gente fez 2 seleções de reprodutores esse ano, tá? A gente fez uma em fevereiro, onde a gente conseguiu animais para estar fazendo 2 desovas. Então foram em torno de 60 animais, um estágio bem avançado, bem maduros, que foi suficiente para fazer 2 desovas. E fizemos uma outra seleção agora no mês passado, no começo de julho. E aí a gente fez mais uma outra seleção que seriam para mais 2 desovas. Então, nas 2 seleções que a gente fez, a gente conseguiu pegar animais aí suficientes para 4 desovas, nesse padrão de utilizar 20 matrizes por desova. Tá? Mas assim, tinham animais com diferentes estágios. Tinha animal que estava, durante essa revisão, tinha animais que estavam desovados, tinha animal que estavam totalmente desovados e tinha alguns que não tinham desovado, né, naquele determinado momento e estavam ainda maduros e a gente acabou aproveitando. Então, é comum durante todo ano, durante as nossas revisões, a gente encontrar animais em diferentes estágios na mesma fazenda marinha. É bem comum. Tá? E é isso. Mais alguma pergunta, galera? Fala, Pancho. Tranquilo? E a pergunta para ele, daí já aprenderam qual era o sistema de cultivo? Estático, semicontínuo, contínuo? Eu ia fazer a pergunta, qual que é o sistema que usa aqui? Aqui é tudo estático. Não, deixa. Foi mal, gente. Vou ter que perguntar outra coisa. Deixa eu pensar. A pergunta é difícil, mas não. Prova. Obrigado por treinar ali. Obrigada. Eu vou mostrar para vocês lá embaixo. Aí agora, ó, a gente pode passar lá por trás. Aí a gente, logo na entrada no corredor, a gente já colocou ali uma sequência dos petrechos de cultivo, né? Do Netlon dentro da bolsa. Aí na bolsa ali tem 2 formas de poder estar fazendo esse envio, que são 2 formas que podem ser trabalhadas para o assentamento. Uma é uma bolsa com 2 netlons e uma outra é uma bolsa com 1 netlon só. Com 1 netlon é a forma como a gente trabalha, 2 netlons é a forma da tecnologia, como a Simone e o Pancho já tem esse conhecimento de outros locais, né Simone? Na verdade, não é que é uma questão de adaptação a tudo que eu falo para vocês tem que ser testado no local, né? Uhum. Então aqui está funcionando assim, né? Poderia funcionar de uma outra forma, né? Então teria que ser testado para ver se vale a pena mudar para fazer outro sistema. O que é? Depois a gente vai ver ali, tem a bolsa, a malha azul que tinha foto, né, com o dedão mostrando ali, é o Netlon. Então aquilo lá é uma malha redonda e ela tem mais ou menos 1,5 metros de comprimento, né? E aí a gente embola ela e põe dentro do saco. Então a gente vai ter que tomar maior cuidado para poder soltar, para poder abrir devagarinho, para poder ir ali soltando, passar o pincelzinho.
para poder, elas, ainda mais que elas vão estar com um tamanho bem pequeno ali, 2 milímetros mais ou menos, para poder não quebrar, não machucar ela, para não matar, entendeu? E aí, depois que ela fixou, normalmente a gente coloca 10 bolsas dessa aqui numa corda dessa, para poder fazer o transporte para a fazenda marinha. Como é que a gente faz esse transporte? Primeira coisa, ver a previsão do tempo. Tá? O tempo tem que estar bom, o mar tem que estar parado, não pode ter vento. E aí a gente faz esse transporte mantendo a umidade, né, nas estruturas. A gente não leva dentro da água, a gente leva úmido. Como? A gente pega as cordas, coloca dentro da embarcação, pega um cobertor molhado com a água do mar, cobre, e pega uma lona, cobre também e faz o transporte. Tá? Então, por exemplo, essa que a gente levou lá para a Ponta dos Micos, a gente levou no total, desde que a gente tirou da água aqui até colocar na água lá, 38 minutos. Tá? Com meio milímetro. Agora elas já estão chegando aí próximo de 2, 2,5. Então a gente já teve muitos casos de a gente fazer esse tipo de transporte, tem uma produtividade muito boa. E já teve outros de não ser tão bom assim. Né? E aí aqui, esse coletor que está no mar, ele está desse jeito, que a gente vai mexer, só que obviamente está bem sujo porque está no mar. Aí a gente vai estar fazendo destacamento para poder passar para essa lanterninha aqui. Então a gente vai soltar, vai fazer a contagem, vai passar para cá e ela vai estar pronta para levar para o mar para poder destinar para as fazendas marinhas. Só queria comentar uma coisa. Fica à vontade, Simone. Tá, então assim, só para mostrar, essa daqui é uma bolsa, vocês viram o detalhe que ele falou, que elas estavam tudo concentradas aqui no meio, né? Então é a parte que está mais embolada. Geralmente, né, quando ela tá aqui só tem um coletor, né? O que acaba acontecendo com a pressão da própria água e das correntes, ela fica mais plana, não fica... Esse aí tá muito, mas porque esse aí tava amassado ali, Sim, não, né? eu sei, mas quando tu tira da água, como é que... A gente vai ver amanhã, né? Isso, então, não, mas ele não fica desse jeito assim, não. Não fica tanto. É. Mas aí quando coloca 2, a questão é que tu cria uma área maior aqui dentro. Volume volume dentro, tu abre a bolsa, né? E é isso que ela gosta, né? Porque ela não fica fixada, ela sai. Defendendo volta, o nosso lado. Não estou defendendo, só estou mostrando o resultado, né? O que a gente observou no resultado utilizando 2. Além de ter, aí eu sempre puxo, né? Como engenheiro, eu sempre puxo para a questão econômica, tu tá com 2 coletores aqui dentro. E esse gasto é bem grande, tanto de energia humana para fazer todo o processo, quanto financeiro pelas próprias bolsas, espaço físico, né? Então aqui tu tem... Porque aqui pro laboratório é uma situação, mas para um produtor isso pode fazer diferença, né? Então, economicamente pode ser mais viável, além de ter o benefício zootécnico, vai ter o benefício econômico nesse sistema, mas precisa ser testado. E quando ele falou de transporte, né, aquilo que eu mostrei na foto, então essa bolsa está dentro de uma bombona ou de uma caixa de pesca, né, e aí a gente joga, bota água, um pouco de água aqui, bota o coletor dentro, completa com água, bota oxigênio aqui dentro e fecha como um saco de levar peixe. Quando vocês compram peixe na aquário, eles botam oxigênio e aí fecha e leva. Então ela tem água e oxigênio para o transporte. Então, transporte longo, né? Vai ficar muitas horas. Porque aquele negócio pode dar certo ou não levar assim. Mas o que queremos é que dê sempre certo. Então vai tentar fazer de tudo para ter menos chances de ter problema. E aí o que acontece? A ideia é que independente se vai ser aqui na frente ou lá do outro lado da ilha, ou se vai ser lá em Arraial do Cabo, né, então tu tem uma tecnologia que funciona e que os animais vão estar bem, né? Então essa é a ideia. Então, e aí esse saco é um saco de... Depois larva de camarão. Depois larva é um saco de 40 litros, né? E o que eu vejo assim, não é um problema, né? Mas eu acho uma limitação, no caso, é a questão do volume. Sim. Né? Sim. Porque isso você não vai conseguir fazer uma quantidade muito grande. Não. Por exemplo, a gente já fez transporte aqui para Jipoia, né? Na época a gente tinha fazenda ali nos Calhaus. Então, num dia, eu fiz 3 viagens na parte da manhã, depois fiz mais 3 viagens na parte da tarde. Então, cada viagem, nossa, era com 10 cordas. Cada corda
com 10 peças de Netlon. Então foram 3 viagens. Me ajuda a fazer a conta aí, que eu já não tô mais pensando direito aí, não. Cordas, quanto? 10 cordas por viagem. Tá. Cada corda com 10 Netlons. Tá, então se são 100 peças, 100 Netlon, já. 300, não é isso? Então a gente fez 300 de manhã e 300, né? Mandamos 600 Netlons Sim, para o mar em um dia. sim. E essa foi um caso daqueles que a gente mandou em dezembro. Do Em calorzão. dezembro, saímos de férias por conta de Natal e Novo. Quando a gente voltou, os Netlons estavam entupidos. Entupidos. Mas isso tem muito tempo já. Não, né? mas eu não tô, assim, eu É. acho que tudo é válido, né? Então depende da localidade, depende da temperatura que vai estar no dia, né? Depende do que tu vai fazer. Aqui tu consegue colocar 2 bolsas dessa, né? Então tu conseguiria colocar por bolsa 4 Sim. coletores. Uhum. Né? E aí, claro que também depende de quanto que o produtor vai comprar de vocês, porque É. a ideia é vender ele nessa situação aqui. Uhum. Vocês vão receber isso aqui. Né, o produtor vai receber ela fixada no coletor e aí o produtor vai fazer essa manutenção, vai fazer o destacamento. Então se o produtor vai comprar, sei lá, 3 bolsas lá do outro lado, talvez seja um método simples e fácil Sim. que ele... Aí funciona. então acho que aí acho que não existe só uma receita, a gente, né, pode manter a outra. A gente fez esse opção. teste agora recentemente levando lá para Arraial e Búzios e funcionou. A gente só não usou oxigênio, eu acho. A gente não botamos oxigênio, né? O oxigênio, principalmente quando são distâncias muito longas, muito calor também. Isso. Mas, por exemplo, no Chile, naquele laboratório, lembra, eles levavam lá para uma região, eram 6 horas de viagem. Ah, sim. E quando eles levam coletor, não estão levando meia dúzia, né? Eles estão levando um caminhão, Sim. né, com uns tanques dentro do caminhão, dentro da água. Levavam até no seco, com Sim, manta de umedecida. né? eles botavam com esponja, com água. Então esse aqui é a pecinha, tecnologia japonesa, né? Esse daqui, se eu não me engano, é de lá. Esse aqui é do Japão, né? Esse aqui também. Os 3 são. Os 3 são. Então ele tem um arame, ele não tem assim muito difícil, né? Ele tem um arame que é trançado, aquele fio 6 milímetros grosso, duro, né? E aí você costura a malha no formato que encaixe dentro dele. Aí amarra aqui embaixo, né? Faz essas amarração com esse fio de monofilamento também. E aí ele vai ficar, nesse caso aqui, ele tá com esse cabo do meio muito curto, tá vendo? Ele não tá ficando tão triangular, ó. Ele tá com ele tem que ficar assim, ó. Deixa eu soltar aqui. Ele tem que ficar assim, né? Então lá na água, quando puxar e botar o peso lá embaixo, ele vai ficar assim. Então a circulação é de todos os lados. E na fase de semente, né, isso pode ser um diferencial para o melhor desempenho zootécnico dela. Então aqui a gente tem a malha 1, quando ela sai muito pequenininha, nesse caso é a mesma malha, né, a malha 1. Essa daqui, se eu não me engano, é a malha 2 ou 3. Não, acho que essa daqui é a malha 2 ou 3. E aí essa daqui é a malha 6. Oi? Uma menina lá, a irmã do rapaz, que é meu sócio lá, ela faz isso aí. Ah, legal. A gente pode depois mandar é que isso aqui é a nossa mostruário de aula, né? E aí a semente é mais difícil, né, de quantificar. Então eu gosto sempre de dar mais um espacinho para a semente, né, para ela poder crescer. E aí o outro sistema que a gente falou, que é o ear hanging, que é esse pendurado na orelha, né? Então tem essa pecinha plástica que foi desenvolvida para esse sistema. Provavelmente começou com um cabinho, alguém fez o furo, amarrou um cabinho, fez um nozinho aqui, fez um nozinho ali e aí pendurou. Hoje em dia tem essa pecinha específica, né, que você coloca naquela maquininha, bota as duas pontas assim, faz o furo de fora a fora. Aqui a gente fez uma por vez para poder pendurar e tem que deixar uma distância para que ela possa crescer, né, e a água circular no entorno. Uma das vantagens disso aqui é quando a gente tem muito baiacu no local, quando tem peixes, né, Tartaruga também, come. Também. Mineiro comia muito. Tartaruga come também? Comia, uma tal de fico, papagaio. Ah, Estourava a malha da lanterna todinha. Não era lontra? Não era lontra? Não, é tartaruga, ela morde isso aqui certinho aqui. Que eu também já vi. Ela Também pega já isso vi. aqui assim, ó, aí só deixa esse aro. Põe, não dá para comer tanto. Ah, verdade, está gravando.
Apesar de que ele tem um amigo Renan, nome, né? o Juninho tem uma vieira diferente no meio da época do Juninho do César, toda vermelha. Mas igualzinha essa aí, só a cor diferente. Não. Aí ele pegou, botou nos pinhões separados, fez esse sistema aí, furou com arame e amarrou direitinho. Quando chegou no outro dia, estava toda comida. Mas a vermelha é a mesma espécie, que muda a coloração da concha. Aí ele ia trazer para aqui para o laboratório. Sim. Só que a tartaruga comeu. Elas são lindas, eu tenho dessa vermelha, ela é muito bonita, né? Então mas é para mostrar para vocês que não tem limite, entendeu? Tem que ter criatividade, imaginação, e aí essa tecnologia japonesa funciona? Funciona. Mas de repente aqui, a condição daqui pode ter alguma outra coisa, né? Que seja interessante. Então isso que é legal. E, Renan, tu quer... só para mostrar aqui a densidade da taxa de ocupação que vocês colocaram, né? Então, a ideia é... Aí, claro que vocês vão desenvolver protocolo, né? Vão acomodar as conchas para cada tamanho, então vocês já vão saber quantas vão caber em cada andar. E aí tu já sabe que quando está no tamanho de 7 a 8, cabe 20. Quando está no tamanho de 6 a 7, vai caber 25, né? Quando vai diminuindo o tamanho, vai caber mais animal. Mas não passar de 50% da taxa de ocupação da lanterna. Sim. E uma coisa importante que eu queria destacar, isso aqui, esses pratos plásticos, é uma lanterna desenvolvida para ostra. Porque o que acontece? Essa lanterna com a tela, ela é boa para vieira porque aumenta a circulação de água dentro do petrecho, né? Dentro da lanterna. Nesse caso, a ostra, como ela tem a concha mais ásperas e ela pode cortar, né? Então ela acaba destruindo muito isso aqui. E ela também tem uma característica, ela não é como a vieira que ela pode se movimentar, ela é séssil. Então ela fica aqui e conforme ela vai crescendo, ela vai se colando junto. Né? Porque a tendência dela é essa, então ela vai se colando e acaba estourando. Então se desenvolveu essa com o prato plástico, que aí tem mais durabilidade, né? Diminui a circulação de água, mas no caso da vieira, da ostra não interfere tanto, e aí funciona para ostra, mas para vieira não é o recomendado, né? O recomendado para vieira é esse tipo de lanterna. Certo? O que mais? A gente vai entrar ali, Renan? Vamos entrar. Você já cresceu, né, passou o tempo, começou a sujar muito a lanterna, a gente traz para cá para fazer o manejo. Então a gente utiliza essa bancada para poder botar os tabuleiros de peixe, a gente tem as peneiras, sempre trabalha com água, né, vai peneirando, separando por tamanho, vai voltando com ela para as lanternas, diminuindo a densidade. Amanhã, pessoal, a gente vai estar trazendo os coletores para cá para poder estar fazendo esse trabalho. Né? Então a gente já deixou até as caixas cheias com água para poder adiantar o nosso lado. Então, dá daí, Gui. Quando a gente chegar com os coletores do mar, a gente vai colocar eles nessas caixas. Então são 6, a gente pode colocar 3 em cada caixa, né? Já tem a aeração, a gente vai colocar os bambolês, que é só para pesar, para não ficar boiando. E a partir daqui a gente vai começar o trabalho de destacamento. Tá? Então a gente vai estar soltando das cordas, vai estar igual aquele jeito lá, aquela primeira lá. Tá? A gente vai estar soltando das cordas, vamos estar trazendo para essas caixas aqui. Daí a gente tem que ver qual vai ser a metodologia, né? Se vai separar em grupos, como é que vai fazer para cada um poder, né, estar participando. A gente vai estar fazendo esse destacamento, soltando nas caixas, né, descendo essa semente para poder levar para a bancada e colocar nas lanternas. E aí a ideia me corrige se eu estiver errado, gente, a gente está fazendo dessa forma, mas ao mesmo tempo está fazendo pausas para poder falar de outras metodologias que talvez sejam até melhores para a gente estar adaptando isso para poder estar fazendo nas fazendas marinhas, seja na balsa, seja num barco, seja, né? Então a ideia é a gente sempre fazendo com calma para a gente poder estar sempre tendo esse comparativo da forma como é feita aqui e das formas que podem ser feitas, né, na fazenda marinha ou em outros laboratórios. É isso, né, gente? Que a gente... Com essa parte do curso, a dificuldade que é chegar onde a gente está chegando agora, né? Onde a gente vai chegar amanhã, na verdade. Então, a ideia também do curso, trazer essa tecnologia para cá, é desafogar um pouco o próprio IADBIG. Porque o que acontece? Eles têm muitos processos, né? Muitas etapas.
E essa etapa das sementes é uma etapa que dá muito trabalho, tem que ter muita dedicação, né? Então, o que eles fazem, o que eles conseguiram se adaptar, que mantém as sementes vivas, que elas crescem, e que eles conseguem juntar com a produção que é feita do laboratório. Desculpa ficar de né? costas Então, aí. se isso sai da responsabilidade da Big e passa a ser responsabilidade do produtor, eles conseguem ter mais tempo e mais braço, né, em mão para poder estar Mais dentro ciclos. do laboratório, mais ciclos, né? Então, isso também é um ponto positivo, porque aí eles vão investir lá para produzir a semente e aí eles entregam para vocês o coletor, né? Exatamente. Porque assim, antigamente a gente tinha um protocolo de entregar o animal acima de 8 milímetros, né? Então, normalmente, desde o dia da desova, ficaria com a gente entre 70 e 90 dias. Antes disso, era muito difícil você ter um animal atingindo esse tamanho aqui na Baía da Ilha Grande. Então, mas a gente tinha uma equipe de mar específica para fazer isso. Então, a gente conseguia manter 2 equipes. Então, a equipe do Carlos, do chileno, era uma desova atrás da outra, fez o assentamento, levou para o mar, a gente tinha uma outra equipe. Só que isso requer o quê? É um recurso. E hoje a gente tem muita dificuldade na captação de recurso para poder estar desenvolvendo. Então, isso que a Simone falou é exatamente o que a gente precisa para poder manter o foco na produção, né? Com isso a gente consegue diminuir um pouco o custo e a gente consegue já ter uma distribuição dessa semente com mais agilidade. E aí, com isso, tendo em locais diferentes, a gente aumenta as chances de ter um resultado de sobrevivência melhor do que ficar tudo concentrado num lugar só, sob nossa responsabilidade, que é o que vem acontecendo nos últimos anos e não está mais funcionando. E aí foca na produção, né? Exatamente. O tempo que está ali e vocês fazem parte do processo, né? Então, os 20 dias que ele fala que fica lá, ou os 20 dias que fica aqui, isso também pode mudar, né? Porque de repente a gente vê que o resultado melhor de deixar um pouquinho mais aqui para ir para o mar, porque daí quando sai do mar já passa a ser produtor, né? E aí o produtor pode deixar 30 dias, vai lá uma vez por semana, dá uma manutençãozinha nas bolsas, né? E para o destacamento elas já vão estar maiorzinhas, como a foto que eu mostrei, né? Então isso vai ser uma mudança no sistema de produção, né? E a gente vai ter que se adaptar e vai precisar da colaboração de todos, né? Porque vai ser uma construção coletiva.